Rodrigo, Eu saio daqui e vou para o jantar. Rodrigo, então vamos falar de igreja, que é o que as pessoas estão querendo ver a gente falar. Exatamente, não querem nossas recomendações culinárias. Cara, e aí? Primeiro, eu acho que vale a gente falar um pouco sobre o Francisco. Você ouviu a descrição que eu amadoristicamente fiz dele. Como é que você descreveria a relevância do Francisco dentro da igreja, neste momento da igreja? Acho que o Francisco é um papa que coloca para a gente a ambiguidade dessa figura que ocupa o trono de Pedro. O Francisco é aquele sujeito que pode acenar para ideais, princípios progressistas, introduzir a igreja no século XXI, colocando questões que são de fato da ordem do dia do século XXI, como as questões ambientais, os direitos LGBTQIA+, a possibilidade de acenar com ajuda humanitária e necessidade da gente pensar sobre os refugiados no mundo. E, ao mesmo tempo, você ocupa essa posição, faz todos esses acenos para fora da igreja, mas para dentro da igreja não dá para dizer que o Papa é um Papa reformista, Pedro. O Papa não conseguiu avançar numa série de reformas que a gente tinha, de fato, a expectativa de que ele pudesse fazer. Ele não conseguiu, por exemplo, pensar de maneira mais sistemática a entronização das mulheres nas hierarquias, embora algumas coisas tenham sido feitas. As questões com relação à população LGBTQIA+, também foram acenos. Mas, ao mesmo tempo, para colocar uma camada, porque essa coisa é complexa mesmo, também a gente pode dizer ele fez o que um Papa pode fazer, que é pouco sem o colégio cardinalício. E ele herda um colégio cardinalício absolutamente complicado, que vem do João Paulo II, que vem do Bento XVI, e aí a coisa fica complexa. Não dava para ele fazer reforma de fato. Então, eu acho que o grande legado do Papa Francisco nesse momento de avaliação do papado, não teria como ser diferente, é de um Papa que não foi reformista do ponto de vista da Igreja, mas, ao mesmo tempo, o Papa que foi capaz de introduzir a Igreja no século XXI, o que não é qualquer coisa. Ele colocou a Igreja como um ator global, como um player de fato relevante no século XXI, coisa que, no final do papado do Bento XVI, eu, pelo menos, e quem estava em volta olhando para isso, a gente já não acreditava que isso seria possível naquela década. Me diz uma coisa, Rodrigo, só para ilustrar, quem são os papas reformistas dos tempos recentes? João XXIII, certamente, João Paulo II. Quem que você considera que são papas que, de alguma forma, alteraram a Igreja Católica? Bom, a Igreja Católica é essa instituição milenária, é difícil da gente pensar nesse arco histórico de 2000 anos, mas eu acho que tem dois papas no momento mais contemporâneo, então pensar nos 150 anos, que são importantes, Leão XIII e João XXIII. Leão XIII coloca a Igreja no século XX. Leão XIII estabelece a doutrina social da Igreja, coloca a Igreja mais próxima da população, coloca a Igreja mais próxima do povo, reinstitui de alguma maneira aquilo que vai dar a possibilidade da Igreja fazer o Concílio Vaticano II, que aí sim, na década de 60, faz com que a Igreja aterrize no mundo. Então eu acho que tem um alinhamento aqui que é muito interessante, que vem do Papa Leão XIII, João XXIII, e o Papa Francisco se coloca ali um pouco no fundo. Dá para a gente enxergar ele via as questões ecológicas. Isso a gente pode dizer. O Papa Francisco inscreveu a questão ambiental na doutrina social da Igreja. Isso é muita coisa, isso para mim é o grande legado dele, olhando do ponto de vista das encíclicas, doutrinário, como um religioso olha para isso. Mas acho que esses dois exemplos são os dois bons exemplos para a gente mirar, Pedro. João XXIII e Leão XIII. Gabriel, você tem pensado a respeito do Papa, né? Você, pelo que eu entendi, você classifica o Papa como o Papa das cidades, o Papa Francisco, no caso. Pedro, eu fiz um artigo que vai ser publicado essa semana, colocando o Papa Francisco como alguém que, de fato, passa a olhar para o ambiente urbano e percebe essa transformação do planeta para a vida nas cidades.
Em 2015, ele convida um conjunto de prefeitos ao seu encontro e, ao invés de simplesmente fazer um discurso religioso, chama-os todos à responsabilidade diante das mudanças climáticas, dos desafios habitacionais, até do próprio formato das cidades, o tempo que as pessoas gastam no trânsito. Ou seja, para ele, tempo é coisa sagrada e, portanto, perder tempo em engarrafamento é perder parte fundamental da própria vida. Eu pego duas encíclicas muito marcantes dele, que é a Laudato Si, de 2015, e a Fratelli Tutti, que é de 2020, e é a primeira vez, salvo engano, em 2015, que eu vejo um Papa falar de mudança climática e de ecologia integral. Ou seja, é justamente um papel da Igreja enquanto uma instituição que está colada aos desafios do planeta. E na Fratelli Tutti, ela fala exatamente do formato da própria cidade, tratando a cidade como uma casa nossa, ou seja, de uma responsabilidade de todo mundo. Você perguntou no começo do programa, né, assim, qual é a análise política sobre esse personagem Francisco, e eu diria que nós estamos tratando de um influencer, né, mais do que um chefe de Estado, mais do que um chefe da Igreja Católica, são os seus atributos pessoais, e o seu carisma e a sua capacidade de comunicação que faz o Papa não falar apenas para dentro, em que eu vou concordar muito com o que foi dito. Ele, enquanto reforma prática, avança pouco na Igreja diante do próprio formato da instituição. Mas é um personagem que influencia para além dos católicos e tem diante de si uma percepção da mudança que essa instituição está vivenciando, sobretudo a mudança dos seus públicos, com crescimento na África, na Ásia um pouco menor, mas também, e um deslocamento do seu eixo da Europa para um sul global, né? Sobretudo um deslocamento latino-americano num continente, no espaço onde cresce muito um outro tipo de cristandade, a saber, os evangélicos. Rodrigo, Flávia, pelo amor de Deus, pula aí assim que você quiser, que você tiver pergunta, porque aqui o nosso papel hoje é muito mais de fazer pergunta do que análise. Então, por favor. Já tenho. Oi, Rodrigo, que bom te receber aqui e que bom te ter conosco. Ouvindo vocês falando, né, o Gabriel falando do aspecto da relação com o clima e com as cidades, você também pontuando aí alguns dos pontos que podem vir a ser o legado do Papa Francisco. Me ocorreu uma imagem, hoje foi noticiado que ele pediu para ser levado à praça, né, ontem, ontem não, no domingo de Páscoa, perdão, para ter esse último contato ali, né, com o público, o povo. E me ocorreu te perguntar sobre isso, porque uma das marcas desse papado foi esse esforço do Papa Francisco de voltar a Igreja Católica para o povo, para os católicos, e não para dentro de si mesma, né? Uma igreja tão autorreferencial. Sempre foi um esforço dele, né? Até eu estava conversando com meu marido no domingo e ele usou uma imagem que eu achei muito boa e muito apropriada. O Papa era muito fã de futebol, né? E o meu marido falou assim, imagina, ele conseguiu celebrar a missa do domingo de Páscoa, que é tipo a Champions League dos católicos, né? Então, assim, é como se ele tivesse feito um esforço sobrenatural para se colocar bem disposto para o último jogo, para a última final, para uma final de Copa, enfim. Em que isso é reformista em si mesmo, Rodrigo? No sentido de redirecionar a igreja, até mesmo numa tentativa de trazer mais fiéis, né? De conquistar mais fiéis para dentro, para fora ali dos portões fechados do Vaticano, da igreja, da cúpula da igreja. Isso em si mesmo já não consiste numa visão reformista? Quero falar duas coisas, Flávia, a partir da sua provocação aqui. Eu acho que a primeira é que, para a gente ler esses sinais dos papas e desse universo da igreja do alto clero, é um pouco essa
coisa que o Pedro sabe fazer bem, que é ler telegrama de general. Você vai lendo nas entrelinhas. Então você A pega. Flávia faz isso melhor do que eu, hein, Rodrigo? Bom, já te vi fazendo. Pega ali nas entrelinhas que tem um verbo que poderia ter sido outro e que, na verdade, aquilo significa. Então, cada um desses gestos, por exemplo, o fato dele ter pedido no seu testamento que estivesse somente franciscos em latim na sua lápide, o fato dele ter iniciado o papado dele não dando a bênção, mas pedindo a bênção da Praça de São Pedro, de quem estava na Praça de São Pedro, isso muda tudo. Quer dizer, ele está manipulando muito bem, manipulando no sentido bom do termo, ele está manejando muito bem todos os símbolos católicos com profunda repercussão numa memória histórica que, inclusive, ultrapassa a memória individual, é a memória do catolicismo, e apontando para esse catolicismo de longa duração. Por que eu estou falando disso e dessa longa duração? Porque é curioso, mas é como se o Papa Francisco tivesse devolvido para o catolicismo algo que a gente perdeu durante o papado de Bento XVI, que é a universalidade do catolicismo. O Papa Bento XVI, numa fala dele, ele falou alguma coisa do tipo: o catolicismo é a religião dos poucos mais escolhidos, diante do declínio do catolicismo em algumas regiões do planeta. Não tem nada mais protestante do que uma frase como essa. Achar que aquela religião, aquele grupo é dos poucos mais escolhidos. O catolicismo nunca foi isso. O catolicismo é religião de massa. Católico é universal. E é isso que o Papa Francisco, de alguma maneira, devolve, então, para a igreja. A possibilidade de uma igreja que se coloca como um ator universal e que pensa a partir desses conflitos, olhando de um lugar que é preocupado com as questões locais, mas assumindo uma certa universalidade. Só para fechar esse ar, tem uma cena num filme clássico, A Missão, né? É um filme que muita gente assistiu e que não assistiu, acho que poderia assistir nesse momento, aproveitar o fim de semana, em que tem uma briga lá na aldeia e uma disputa. E aí alguém chega pro padre e fala: padre, você não vai fazer nada? Eles estão brigando. E aí o padre: meu filho, não tem problema, são todos católicos. É isso. Essa é a lógica do catolicismo. Não tem fragmentação, são todos católicos. O Francisco permitiu a gente repensar como um católico clássico desses, né? Olhar os conflitos sabendo que são todos católicos. Agora, Rodrigo, quando a gente olha para essa massa toda católica diante da configuração política que a gente tem no mundo hoje, né, como a gente estava falando aqui no início do programa, houve uma onda conservadora aí na última década. O Papa, dentro do que era possível para um Papa, tinha um discurso progressista. Ainda assim, a gente observou um aumento de católicos em algumas regiões no mundo importantes, né, para esse crescimento do catolicismo, ao mesmo tempo em que a igreja não cresceu com o discurso progressista do Papa, né? Cresceu em algumas comunidades com um discurso mais conservador. Eu vou até pedir licença aqui para trazer uma comparação temporal. Eu estava numa conversa com uma amiga minha no fim de semana, e a família dela é de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, e ela, como eu, foi criada dentro de uma fé cristã, mas não seguiu, não tem nenhuma religião hoje, mas ela foi, depois de muitos anos, à missa com a mãe dela, na mesma igreja em que ela ia quando ela era criança, lá nos anos 80. E o que ela percebeu e relatou é que havia um discurso mais progressista dentro daquele núcleo religioso dela, da família dela, lá nos anos 80, nos anos 90, quando ela era mais nova. Isso foi se perdendo e hoje em dia o discurso é muito mais conservador. Como ela ficou um tempo sem ir, isso a surpreendeu de alguma forma, né? Apesar do discurso progressista do Papa, essas comunidades religiosas, elas foram se transformando, e as que foram crescendo não seguiram essa mesma linha, né? Isso tem relação mais com a política, porque apesar dessa guinada, dessa onda conservadora que a gente observou nos últimos anos também, o Milei, na Argentina, por exemplo, já se aventurou a falar mal do Papa e depois ele voltou atrás porque não pegou bem. Assim, o mesmo país que elegeu o Milei não gostou dele falar mal do Papa progressista. Assim. Então, tem uma coisa aí que é um pouco confusa, né, em como essas questões se misturam. Como é que você vê isso?
Eu acho que quando a gente pensa no século, nos últimos 100 anos, o que a gente está vendo agora nessa espécie de retorno de católicos que se afirmam como conservadores, inclusive são católicos que arrogam para si uma espécie de missão de recatolicizar o catolicismo como se a gente tivesse perdido alguma coisa no meio do caminho. Na cabeça desses católicos, o que aconteceu no meio do caminho? O Concílio Vaticano II. Esse é o marco. A gente está na década de 60, a Igreja tenta, de alguma maneira, produzir reformas internas que coloquem de volta, que coloquem a Igreja em contato com os leigos, com contato com a população, extingue ou limita muito as missas em latim, faz com que os padres passem a rezar as missas de frente para o povo e dá outros lugares para os leigos atuarem. Isso acontece nos anos 60, é absolutamente revolucionário, transforma os ritos. Depois vem o João Paulo II, que é esse papa que, como o Pedro disse, ele é um papa conservador, mas que tem estilo do século XXI. É um papa midiático, é um papa que viaja pela primeira vez muito, então é um papa que tem o seu carisma. Depois vem o Papa Bento XVI e a gente chega no Papa Francisco, que de fato faz esses acenos. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, Luísa, a minha sensação é que a gente está diante de uma espécie de fortalecimento dos grupos que agora sim podem se afirmar como contrários àquilo que aconteceu nos anos 60 via Concílio Vaticano II. Então, não é à toa que, por exemplo, aí no Rio de Janeiro tem uma série de igrejas que estão retomando o rito tridentino, que é a missa rezada em latim. Isso seria, Luísa, absolutamente impensável para sua família nos anos 80. Que 20 anos depois da possibilidade de que a missa fosse rezada em língua vernacular, alguém quisesse, porque quer, ir para uma missa rezada em latim. Então, você tem toda a razão na sua observação. O que a gente está vendo agora é uma espécie de fortalecimento de uma identidade religiosa católica que se afirma conservadora. Só queria dizer uma coisa. Tem talvez uma diferença fundamental nessa história toda. Um católico conservador que vai a uma missa tridentina não é um católico de BGE. Ele é um católico praticante. Isso muda a história. Porque a gente não está falando daquele católico... Não, sei lá, eu fui batizar, fiz uma escola católica, se alguém casa eu vou na missa, se tem uma missa de sétimo dia também eu vou, mas se o cara do IBGE vem, eu falo que eu sou católico. Isso, na linguagem teológica, da sociologia da religião, a gente chama de ortodoxa. A gente não precisa praticar para se identificar como católico. O católico conservador hoje, ele é da ortoprática. Assim como um evangélico. Ele vai à missa, ele frequenta a igreja, ele se inscreve naquele cotidiano da igreja que é diferente de como um católico não conservador tem se habituado a fazer ao longo das últimas décadas. Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, católico, a igreja tem se tornado, a comunidade religiosa tem se tornado mais conservadora e mais praticante. Isso também é importante, eu acho que vai ter efeitos pelas próximas décadas. E vai influenciar o conclave, você acha? Bom, com certeza, porque no final das contas, se o debate dentro do conclave for em termos, a gente precisa olhar para quem são os católicos, o argumento de que os católicos que vão à missa hoje são os católicos conservadores, vejam só, as comunidades estão enchendo, tem uma série de reportagens sobre como as missas nos Estados Unidos estão voltando via o conservadorismo católico, isso pode ter peso, né? Então, certamente esse argumento está na mesa. Esse é o ponto.